Queremos cumprimentar a todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queremos dar as boas-vindas a nossos irmãos em Cristo, nossos alunos da Escola Bíblica Dominical para mais uma videoaula. Nós estamos no nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que traz como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nosso comentarista é o pastor Osiel. E nós estamos falando sobre o início, estamos falando da caminhada, estamos falando do destino final do cristão, que é o céu. Nós já passamos as nossas 3 primeiras lições, falando do início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, nossa segunda lição. Na terceira lição nós tivemos o céu, o destino do cristão. E hoje vamos falar sobre como se conduzir nessa caminhada, Como se conduzir na caminhada. Muito bem, meus queridos, eu quero mandar um grande abraço para todos os nossos amados irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes. Nosso abraço vai para os nossos pastores ali da região do oeste do Pará, onde vai estar sendo abrigada a nossa convenção, ali na cidade de Terra Santa. Abraçar lá o pastor Zaqueu, Bruce, abraçar o pastor Joel, ali na cidade de Faro, nossos pastores ali de Oriximiná, pastor Nilson, pastor Rosinaldo ali de Óbidos, pastor Josiel de Juruti, pastor de Santarém 2, pastor Rinaldo, pastor de Santarém 1, pastor Deias Braz. E assim abraçar o pastor Eliésio, aqui na cidade de Alenquer, pastor Davi, ali no Murumuru, pastor Jair, nosso grande abraço, nosso companheiro, e os demais pastores, pastor Edori Edson, que vai nosso grande abraço para todos os nossos amados e queridos irmãos, que Deus possa abençoar meus irmãos grandemente. Também quero abraçar nosso pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, missionário Nazaré, abraçar também minha querida esposa, missionária Vivian Anderson, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel, e assim abraçar todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Esse é um trimestre que está sendo muito proveitoso, abençoado pelo Senhor, e nós estaremos falando hoje de um tema muito abençoado, nossa quarta lição, como se conduzir na caminhada, queridos, Como deve ser a nossa conduta, a nossa postura nessa caminhada até chegar ao céu. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, E o nome de Deus há de ser glorificado nas nossas vidas. Texto áureo: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Verdade prática: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nesta lição nós vamos tratar um pouquinho da conduta cristã nesta caminhada, enquanto nós aguardamos o grande dia da nossa redenção eterna, da nossa subida e nossa chegada ao céu. Vamos ver nessa jornada o padrão pela qual o nosso Deus eterno já nos conferiu a nossa conduta, a maneira pela qual nós devemos nos comportar nesse caminho. Uma vez que já entramos pela porta estreita e estando agora nesse caminho apertado, qual deve ser a nossa conduta dentro desse caminho? E é importante, nós frisarmos esta palavra conduta, porque é exatamente isto que vai fazer com que nós cheguemos ou não ao céu. De acordo com a palavra de Deus, nós precisamos nos comportar e nos conduzir nesse caminho de forma que os céus,
o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Então é muito importante, né, a maneira pela qual nós vamos agir enquanto caminhamos, né? De que maneira nós vamos viver neste mundo enquanto estamos caminhando no caminho apertado. Isso nós vamos aprender hoje. Primeiro, vamos falar sobre o padrão de conduta na caminhada cristã. Segundo, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. E terceiro, falaremos sobre vencendo os dias maus, irmãos. Louvado seja Deus. Muito bem, meus queridos. Primeiro ponto da nossa lição. O padrão de conduta na caminhada cristã. Primeiro subtópico, Jesus como nosso padrão de conduta. Segundo subtópico, fazendo a vontade de Deus. E terceiro subtópico, uma vida cristã bem sucedida. O padrão de conduta na caminhada cristã. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteiriza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Perceba nesse texto que aqui o nosso Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso padrão, ele inaugura para nós um novo e vivo caminho. Sendo ele o autor, o inaugurador deste caminho, Jesus nos mostra como nós devemos caminhar nele. Através da sua própria vida, através do seu próprio exemplo, ele nos mostra a maneira pela qual nós devemos percorrer toda a trajetória até chegar ao céu. Nós vemos aqui, dentro desse texto sagrado, os escritores hebreus nos falando que o próprio Cristo, seguindo a vontade do nosso Pai eterno, foi até o Calvário. E ali no Calvário, ele doou a sua vida pela nossa vida. E nos abriu, através do seu sangue, através da sua carne na cruz, nos abriu um novo e vivo caminho para chegarmos ao céu. Então, ele fez toda essa trajetória e então subiu ao céu. Exatamente para que nós venhamos seguir as suas pisadas, fazendo as mesmas trajetórias que ele fez e ao mesmo comportamento que ele teve, a mesma conduta que ele teve, e então também chegarmos ao nosso lar eterno, que é o céu de glória, junto ao nosso Pai eterno. Perceba que Jesus inaugurou isso aqui, para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas e também adentrássemos ao céu de glória. Então a nossa conduta deve estar sempre espelhada na conduta do Senhor, da maneira pela qual ele se comportou, da forma pela qual ele andou, como ele andou, de que maneira ele andou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós devemos olhar para isto e nós devemos nos espelhar nisso, né? Jesus nos deu o exemplo. A lição, o comentarista traz aqui o exemplo de humildade, né? Capítulo 13 de João capítulo 13, quando ele vai lavar ali os pés dos discípulos, mostra a sua humildade e ao mesmo tempo mostra o seu serviço, né? Sua postura humilde de servir. Então, o Senhor ele vai nos mostrando, e o texto diz: eu sou mestre e Senhor, versículo 15, e dizes bem, porque eu o sou. Então, quando ele fala isso para os discípulos, ele diz: como vocês me viram fazer, façam também, porque eu vos dei o exemplo. Então, Jesus é o nosso padrão, é o nosso exemplo, né? Para que nós venhamos seguir as suas pisadas. Então, nós vemos aqui que nós precisamos servir um ao outro com humildade. Servir um ao outro com humildade, seguindo o exemplo de Jesus.
Quando nós observamos isso, nós vemos que o Senhor também nos mostra um exemplo de sacrifício. O escritor aos Hebreus, ele narra dizendo que, havendo mudança de sacerdote, há mudança na lei. Houve a mudança do sacerdote Arão para o sumo sacerdote Jesus, e houve mudança na lei. E a lei araônica é: traga uma ovelha, traga um cordeiro para o sacrifício. A lei do sacerdócio de Jesus é: seja você esse sacrifício. Venha ao sacrifício. Traga ao sacrifício. Isso é tão explícito na Bíblia que Paulo, quando falava do relacionamento conjugal de um marido com uma mulher, no capítulo 5 de Efésios, lá a partir do versículo 22, ele chama os maridos e diz: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha como Paulo trouxe o exemplo de Cristo para que os maridos pudessem absorver a palavra de Deus e amar suas esposas como Cristo amou a igreja, se sacrificando e se entregando por ela. Jesus é o nosso exemplo de sacrifício e nós precisamos nos entregar também nessa caminhada no sacrifício. Jesus andou perdoando a todos nós. E então a Bíblia diz que nós devemos também andar perdoando uns aos outros, como Jesus nos perdoou, como Cristo nos perdoou. Então nós devemos também andar assim, perdoando uns aos outros. O que mais eu poderia falar do padrão? É em todos os sentidos, só estou pegando alguns. O comentarista fala apenas aqui de alguns também. Só estou pegando alguns. Sacrifício, amor. O capítulo 13, no versículo 1, diz que Jesus amou os discípulos e os amou até o fim. Nós percebemos que devemos seguir as suas pisadas. Quando você lê a carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, 1 Pedro, capítulo de número 2, vamos ler o versículo de número 21. Porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. No versículo 21, o apóstolo Pedro já está chamando a nossa atenção para que nós venhamos seguir o exemplo de Jesus no sofrimento. Ele também para nós é um exemplo de sofrimento, porque ele também soube padecer, sofrer para nos dar a vida. Então nós devemos também se municiar desse pensamento, de que o nosso Senhor padeceu, nós também. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o nosso maior exemplo de sofrimento. Mas como foi que Jesus sofreu? O texto continua, irmãos. Verso 22. O qual não cometeu pecado. Você está vendo isso aí? Nem na sua boca se achou engano. Foi assim que Jesus se conduziu. Sofria, mas não transformava o seu sofrimento no motivo para pecar e nem para enganar ninguém. Versículo 23. O qual quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Jesus aqui, ele vai nos mostrar um exemplo de sofrimento, de sofrer. Sofrer sem machucar as pessoas, sem imputar às pessoas coisas ruins, sem amaldiçoar as pessoas. Sofria, mas abençoava. Sofria, mas orava. Alguém o injuriava, ele não injuriava. Ele não pagava com a mesma moeda. Esse é o padrão. É o padrão que cada um de nós devemos seguir. Pedro explicitamente diz: Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. O sofrimento de Cristo deu-se em meio à prudência, sensatez, sabedoria, né?
Jesus nos mostrou tudo isso para que sigamos as suas pisadas. É Pedro que está falando isso. Devemos seguir as suas pisadas. E nós podemos perceber aqui, no versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tens voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então, quando a Bíblia nos fala que Jesus é o nosso padrão, ele é nosso padrão até no sofrimento. Quando o injuriavam na cruz, ele não injuriava. Desce da cruz, tu é o filho de Deus, e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o padrão. Jesus é o nosso modelo, é o nosso padrão de conduta, de como nos conduzir diante do nosso Pai. E quando nós vemos esse padrão de conduta, de como foi que ele se conduziu, Paulo nos dá uma revelação muito profunda a respeito disso. Quando nós olhamos para o livro de Filipenses, no capítulo de número 2, é um texto que é muito conhecido de todos nós, toda a igreja conhece esse texto. Mas o capítulo de número 2 de Filipenses vai nos informar coisas tremendas aqui, né? Coisa muito boa. Olha o que diz aqui o versículo de número 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele já está tirando o orgulho, a soberba, a prepotência. Mas aniquilou-se. Quando o texto fala de aniquilar, ele está falando de se esvaziar. Então aqui nós vemos que Jesus é o nosso padrão, mas olha como é que ele começa. Ninguém vai conseguir se conduzir nesse caminho inchado, orgulhoso, soberbo, com o nariz empinado. Precisamos renunciar, precisamos aniquilar, precisamos nos esvaziar. Estou falando de nós, cada um tem que olhar para si mesmo. Jesus ele veio exatamente para nos mostrar como nós devemos nos conduzir. E fora dessa forma que ele se conduziu. Ele esvaziou-se a si mesmo, né? Não, ele não se exaltou, né? Ele não se exaltou. Ele se humilhou, ele se esvaziou. Ele foi obediente até a morte. Obediência. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu, diz a Bíblia. Quantos de nós precisamos aprender a obedecer? Quantos de nós precisamos aprender a ouvir? Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se ensoberbeceu, mas ele se esvaziou, ele se humilhou, né? Aniquilou-se a si mesmo, diz o texto. Então nós vemos aqui que o Senhor está nos dando este modelo, este exemplo. Quando nós queremos fazer a vontade do Pai, seguir a sua vontade, e o texto vai nos falar sobre isso, né? Que ele foi obediente até a morte de cruz, ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava fazendo a vontade do nosso Pai. Em muitas expressões, no livro de João, por exemplo, ele vai nos falar exatamente dessa vontade. Porque no coração de Jesus estava o pleno desejo de agradar o Pai. E como nosso modelo, nós devemos olhar para ele e também colocar e assentar no nosso coração, nessa caminhada, o pleno desejo de agradar a Deus. Nós temos que andar agradando ao Senhor. Olha o que diz João 8:29. Olha o que o texto diz. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. O Senhor andou nesse mundo perseguindo esse ideal, fazendo a vontade de Deus. E por muitas vezes o Senhor se manifestava, o nosso Pai se manifestava dizendo: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado, em quem eu me alegro. Então, queridos, Jesus se conduziu desta forma e nos abriu um novo e vivo caminho para caminhar dessa forma. Então nós estamos caminhando, seguindo a vontade de Deus. Em uma certa ocasião, lá quando ele estava
falando com os discípulos, enquanto a mulher samaritana tinha ido lá em Samaria, em certa ocasião ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O Senhor mostrou com todas as formas que ele andava e girava em torno da vontade de Deus. O mais importante nessa nossa caminhada cristã, glória a Deus, nessa nossa conduta, é nos conduzir agradando ao Pai. Agradando ao Pai, fazendo a vontade do Pai. Somente assim seremos vitoriosos. Somente assim teremos uma vida bem-sucedida, né? Teremos uma vida bem-sucedida diante de Deus. Somente assim, nos conduzindo para agradar o nosso Pai da glória. Nós vemos que Jesus, ele teve uma vida bem-sucedida, né? Para os homens, ele morreu como um moribundo numa cruz, um amaldiçoado na cruz, no olhar dos homens. Mas no olhar de Deus eu vou lhe mostrar o que aconteceu aqui em Filipenses. Vamos lá para Filipenses de novo, capítulo 2 de Filipenses, e vamos ver lá o que aconteceu com ele, quando ele então se entrega pela nossa alma na cruz, né? Porque Filipenses vai contar essa trajetória. Versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que nosso Pai fez. Para os homens ele morreu como um moribundo, como um amaldiçoado, porque maldito é aquele que for pedrado no madeiro. Mas para o nosso Deus, o Pai o exaltou. Lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que um dia, quando ele voltar nessa terra, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, nós vemos aqui, quando o homem se humilha, se esvazia. A igreja de Esmirna, na segunda carta que Jesus se revela para João na ilha de Patmos, é para a igreja de Esmirna, e lá tem um ponto muito interessante no versículo 8, quando ele manda a carta para o anjo da igreja, ele diz assim: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, No olhar dos homens, aquela igreja era uma igreja pobre, não muito relevante, mas quando Jesus olha, mostra ela como uma igreja rica e abençoada. Por quê? Porque ali tinha homens de Deus que procuraram fazer a vontade de Deus e foram fiéis até a morte. Eles foram fiéis até a morte ali na igreja de Esmirna. Por quê? Porque se esforçaram em fazer a vontade de Deus e a seguir o modelo de Cristo no sofrimento, na dor, na paciência, no perdão, no amor, no sacrifício. Jesus é o nosso padrão de conduta, igreja. Glórias a Deus. Segundo ponto, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Nós vemos aqui o conceito de prudência, que vem a ser a compreensão ou conhecimento, que traz essa conotação de compreensão, conhecimento ou discernimento. E a prudência é exatamente essa virtude que nos permite ter esse cuidado e diante de várias situações desafiadoras, né? Várias situações difíceis, nós temos essa cautela. Prudência é essa cautela para olhar, observar, discernir, decifrar, ter o entendimento daquilo que é certo, ter o entendimento daquilo que é errado. Então, nós vemos aqui que a nossa caminhada, né, é ao modelo de Jesus. E a nossa caminhada é uma caminhada de prudência. É interessante no capítulo 16 de Mateus, que Jesus chama a atenção dos discípulos e diz assim: estou mandando vocês como ovelhas, de dois em dois, como ovelha para o meio dos lobos.
Jesus estava mandando os discípulos para pregar o Evangelho. E disse para eles: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nessa nossa caminhada, nós precisamos ter muita prudência e ter muita simplicidade. O que é isso? Precisamos de todo o conhecimento possível para saber a hora de entrar e sair, para saber quando pregar e quando não pregar, para saber quando falar e quando não falar. Precisamos de todo o conhecimento e o discernimento das situações por onde nós vamos entrar, porque nós estamos sendo enviados no meio de lobo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Jesus falou isso para nós de forma muito clara. E nesse mundo nós só teríamos aflições. Então nós precisamos ter esse entendimento de saber a hora certa e o momento adequado de fazer a coisa para Deus. Nós precisamos ter essa prudência nessa nossa caminhada. Nós precisamos ter prudência, principalmente com os que estão de fora. Principalmente com os que estão de fora. Então nós temos que ter esse discernimento para fazermos a vontade de Deus. Temos que ter prudência e temos que ter a simplicidade da pomba. A prudência da serpente vai no sentido de que você tem que estar muito atento. A serpente, no menor perigo que ela percebe que está correndo, ela já escapola e já sai, você nem percebe. Nós precisamos também ter isso. Ter essa prudência. Saber a hora que nós devemos entrar, saber a hora que nós devemos sair. Nós também temos que ser simples, principalmente nas coisas ruins desta vida. O Senhor quer que nós sejamos hábeis, sábios e inteligentes na verdade. Quer que nós sejamos sábios e inteligentes no entendimento, para agir, para saber como agir. Mas Deus não quer que nós sejamos hábeis no mal. Não, Deus não quer. Ele tem que ser simples mesmo. Inocentes quanto ao mal. Mas precisamos saber agir no bem. Saber agir para beneficiar as pessoas. Saber agir para trazer vitória, alento. Prudência é saber agir diante das situações. É saber entrar, saber sair. E Deus ele quer que nessa caminhada nós tenhamos muita prudência. Para quê? Para que o inimigo não nos apanhe e não nos envolva nas trevas. E para isso nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos aprender, conhecer. É por isso que a Bíblia diz que no nosso início da nossa caminhada nós temos que desejar o leite racional não falsificado, que é a palavra de Deus. Para que através dele nós venhamos crescer na nossa caminhada. Então nós vemos que a prudência, ela faz parte da caminhada do cristão. Por não ter prudência, a gente faz escolhas erradas. A gente entra em ambientes errados. E o cristão precisa ser muito prudente para não ser cúmplice do erro, para não fazer o que não agrada ao Senhor, uma vez que nessa caminhada, segundo o padrão do nosso Senhor Jesus, nós precisamos andar caminhando, fazendo a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que não é a vontade de Deus, nós temos que fugir. Nós temos que sair de perto. Nós temos que sair de perto. Então, a prudência, ela nos ensina a tomarmos as decisões apropriadas na hora certa, na hora exata. Precisamos caminhar discernindo, com os olhos abertos, tendo o máximo de atenção nas coisas. Veja bem, meus amados, na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter muita prudência, porque o engano é grande, as mentiras são absurdamente gigantescas, e nós precisamos ter prudência. É por isso que está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos ter discernimento. E o discernimento, a compreensão, o conhecimento vem à medida que nós nos chegamos à vontade de Deus para fazermos a vontade do nosso Pai eterno. Nós não devemos nessa caminhada ser nécio, ser tolo, ser bobo,
Porque senão nós vamos ser iludidos. O inimigo vai nos enganar e vai nos tirar do caminho. E aí eu volto uma referência para o livro do Peregrino, aonde o cristão, nessa caminhada, né, ele vai se desviar do caminho. E a gente tem que ter sabedoria e conhecimento. E nós precisamos aborrecer o mal e se apegar ao bem. Nós precisamos aborrecer. É ruim, é mal, faz mal, não é bom, se afaste. Então a Bíblia Sagrada está nos mostrando que nós devemos caminhar nesse caminho com muita prudência. Né? Vede, diz o texto, vede como é que vocês estão andando. Vede como andais, não como nécio. Né? E isso ele está dizendo, vede como é que você está andando. Você está andando como um tolo? Ande com prudência. Né? A Bíblia diz que nós devemos observar tudo e reter apenas o que é bom. Retenha apenas o que é bem. Retenha apenas aquilo que te faz bem. Serve tudo. A Bíblia diz que todas essas coisas dessa vida nos são lícitas, disse Paulo aos Coríntios. Mas nem tudo nos convém. Isso é prudência. Nós temos que ter prudência. Vede como andais, não como nécio. E nesse caminho nós devemos caminhar como sábios. Mas eu senti falta de uma coisa nessa lição. Eu senti falta do princípio da sabedoria. Nós precisamos caminhar como sábios. É verdade. Mas a Bíblia Sagrada está nos mostrando que nessa caminhada nós precisamos caminhar com temor. O livro de Provérbios fala que o temor é o princípio da sabedoria. Então, para me ser sábio, para me ser um homem entendido, que compreenda todas as coisas, eu preciso guardar no meu coração o temor do Senhor. E o temor do Senhor nos livrará de fazer aquilo que Deus não se agrada. Nessa caminhada, nós precisamos caminhar agradando a Deus, como já aprendemos, conforme o padrão e o modelo de Cristo. Mas para caminhar agradando a Deus, nós precisamos ter temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Além da prudência, a sabedoria. Mas para ter sabedoria, precisamos ter o temor. O temor de Deus na nossa vida para caminhar nesse caminho. Para caminhar nesse caminho. Eu gostaria de frisar algumas coisas aqui sobre o temor de Deus. Primeiro ponto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 17. Diz assim: E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto nós estivermos nesse caminho, Igreja do Senhor, nós precisamos andar em temor durante o tempo todo. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Glória a Jesus. E nós precisamos andar em temor. Enquanto nós estivermos peregrinando aqui, nós precisamos ter temor no nosso coração, para não pecar contra o Senhor, para não fazer aquilo que não lhe agrada, mas andar no temor do Senhor. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 19, o rei Josafá convida todo Judá, e principalmente os sacerdotes e levitas, e lhe dá uma ordem para que eles andem no temor do Senhor. Andem no temor do Senhor. É muito importante nós andar no temor do Senhor todos os dias. O livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 17, apenas a parte B do versículo, está nos informando, dizendo: "Se no temor do Senhor todo o santo dia." Se no temor do Senhor todo dia. Sabedoria sem o temor de Deus não é sabedoria, é estutícia. A sabedoria, para ser sabedoria, inicia-se através do temor. E a igreja do Senhor precisa se encher do temor. Lembra-me que o apóstolo Pedro, que está falando essa palavra bem aqui, que nós devemos andar no temor do Senhor durante o tempo da nossa peregrinação. Foi o mesmo Pedro que presenciou a igreja primitiva nascendo para Deus, né? Desenvolvendo o seu trabalho para Deus, e vendo que os cristãos do primeiro século, as primeiras colheitas, a Bíblia diz que em cada alma havia temor.
Em cada alma havia temor. Atos 2,43, parte A. O que estamos precisando nesse caminho é de temor, porque muita gente está se desviando dos caminhos do Senhor por falta de temor. Por falta de temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Vede como andais, não como nécios, mas como sábios. E para sermos sábios, precisamos de temor. Está faltando temor no coração da igreja, no nosso coração, para que a gente tenha sabedoria. A verdadeira sabedoria inicia-se com o temor de Deus. A sabedoria que vem do alto, dos pais das luzes, é o temor no coração dos crentes. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Nessa caminhada, nessa jornada, nessa trajetória, devemos nos conduzir com temor. Eu nunca esqueço do início da minha fé, quando um presbítero me discipulava, e eu falando das dificuldades de como não pecar, que na minha visão, como novo convertido, era quase que impossível. Ele usou uma ilustração e me disse assim: irmão Tomé, pegue um copo não tão cheio, quase cheio de água, e se desloque de um ponto para o outro, olhando para esse copo, oh glória. E depois que o senhor se deslocar e chegar no outro ponto, o senhor procure lembrar de quantas pessoas passou do seu lado, de quantos lugares ou casa ou referências você teve, para ver se você vai lembrar de alguma coisa. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei ouvindo e me alegrei, porque a verdade que o irmão estava me dizendo é: foque no alvo, que é Jesus. Ande no temor é focar o alvo, é estar olhando para ele, é não tirar o olhar dele. Aí você não vai ver quem do teu lado peca, quem do teu lado cai, quem do teu lado fala mal dos outros. Você não vai ver nada, porque o teu olhar está focado no Senhor. E eu aprendi isso, e até hoje eu aplico isso na minha vida. Você não vai cair no mal se você estiver olhando firmemente para Jesus, com um profundo temor. Ele disse: não deixe cair nenhuma gotinha de água do copo, não deixe cair. Você vai andar com prudência, você vai andar com temor, e você vai andar com sabedoria, e você vai andar com santidade. Santidade também. O caminho do Senhor é um caminho que será chamado caminho santo. Isaías 35:8. A Bíblia diz que nem os loucos errarão, porque esse caminho foi feito para os redimidos. Olha o que o texto diz: os redimidos andarem. Eu vou fazer essa leitura aqui do livro do profeta Isaías, no capítulo 35, e no versículo 8, ele diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os redimidos andarão por eles. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esse é o caminho santo. Foi o caminho novo que Jesus abriu lá em Hebreus. O caminho da prudência, o caminho do temor, o caminho da sabedoria, o caminho da santidade. O caminho da santidade. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que nós precisamos se conduzir nessa caminhada. Glória a Deus, o caminho santo. Santifique a tua vida. Põe a tua vida no altar. Olhe para Jesus, somente para Ele, e o nome de Deus será glorificado na sua vida. Muito bem, queridos. Terceiro e último tópico: vencendo os dias maus. Remindo o tempo e a volta do Senhor, e os dias são maus. Meus amados,
O que nós podemos observar é que nesse caminho não há espaço para distração. Esse é o maior perigo nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada, é a distração. Nós precisamos ter muita atenção para que cada um de nós não sejamos envolvidos pela distração. O inimigo das nossas almas, enquanto nós estamos caminhando nesse caminho de prudência, nesse caminho de temor, de sabedoria e de santidade, de renúncia, enquanto nós estamos caminhando nesse caminho, ele está armando formas e maneiras para nos arrancar desse caminho. E para isso ele se utiliza de muitas distrações. Muitas distrações. Nós precisamos ter muito cuidado para não amar o presente século, como Demas fez e abandonou a Paulo. Porque ele amou o presente século. Ele amou o mundo. Nós precisamos ter muito cuidado. Para isso, nós precisamos trabalhar muito bem com o tempo que Deus tem nos dado. Precisamos remir o tempo. Nós precisamos, então, aproveitar esse tempo. E aí, eu gostaria de ler uma expressão do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 57. Parte A desse versículo. Que essa pergunta, ela é muito propícia para esse último tópico. Vencendo os dias maus. Isaías, ao olhar a nação israelitas que estavam se distanciando da glória de Deus, da presença de Deus, da santidade de Deus, do caminho do Senhor, o povo estava distanciado, ao ponto dele chamar de filhos de adultérios, filhos de prostituição. O contexto diz assim: mas chegai-vos aqui, versículo 3, do capítulo 57, mas chegai-vos aqui, vós, filhos de agoureira, semente de adultério e de prostituição. Esse é o contexto. Isso ele está falando para o povo de Israel, que se desviou tanto de Deus, que saiu tanto do caminho do Senhor, que o profeta, para chamar a atenção de uma forma muito veemente e ousada, ele disse: filhos de agoreiras. Vocês já não são mais filhos do Senhor. Perderam essa identidade. Filhos de agoreiras, filhos de adultério, filhos de prostituição. E aí ele vai fazer a pergunta que não se quer calar. Versículo 4. De quem fazeis o vosso passatempo? De quem fazeis o vosso passatempo? Ele está falando no contexto de falatório e essas coisas. De que vocês estão fazendo o vosso passatempo? Essa é a pergunta que não se quer calar. Como nós vamos vencer os dias maus? Sendo absorvido por ele. Como venceremos os dias maus se nós não estamos sabendo trabalhar o nosso tempo? Se nós não estamos sabendo aproveitar bem o nosso tempo que Deus nos deu? Como? Isaías fez essa pergunta para o povo de Israel. Como? De quem vocês estão fazendo o vosso passatempo? Para Israel, o passatempo deles era desdenhar, zombar, criticar, falar mal da vida dos outros. E a pergunta para a igreja é: de que nós estamos fazendo o nosso passatempo? Você está orando? Você está jejuando? Você está lendo a palavra com alegria? Você está congregando? Você está evangelizando? Você está visitando o órfão e viúvo? Você está visitando os necessitados nas suas causas? Você está visitando as pessoas que estão nos hospitais, nas clínicas médicas? De que você está fazendo o seu passatempo? O que você está fazendo? Muitos de nós estamos tão envolvidos que o reino de Deus para nós já não é mais em primeiro lugar, já não é mais prioridade. Na verdade, ele já está em segundo plano há muito tempo, na vida de muitos de nós. Como é que nós vamos vencer esses dias maus, que nós sabemos que são dias maus, visto que tudo está afunilando para a volta de Cristo? Tudo. As profecias, tudo. Você abre os jornais, abre as notícias, tudo é engano para todo lado. O engano se multiplicando e proliferando de uma forma espantosa
E Jesus disse, não vos assusteis. É mista que isso tudo aconteça. Como nós vamos vencer os dias maus se a gente não saber trabalhar o nosso tempo? Se a gente não souber aproveitar o tempo que a gente tem para estar na presença de Deus? Para estar aos pés do Senhor, como fez Maria. Para estar com Cristo. Para estar a sós com Ele. Para viver esse momento. Como nós vamos vencer os dias maus? Por que os dias maus estão vencendo a muitos de nós? Porque nós não estamos sabendo trabalhar o nosso tempo. Não estamos sabendo. Você pode observar que se for para uma distração, você não consegue, você não tem nem sono. Coloca uma distração diante dos teus olhos e você não consegue ter sono. Se colocar a Bíblia Sagrada para você ler, você já começa a ter dificuldade. E tudo isso é o Senhor nos mostrando, são dias maus. Nós temos que lutar. Nós temos que saber aproveitar bem o tempo que nós temos. Nós temos que saber aproveitar. Porque se nós não sabemos aproveitar, o diabo vai roubar todo o nosso tempo. Porque ele não quer que a gente adore a Deus, ele não quer que a gente sirva a Deus, ele não quer que a gente ore, ele não quer que a gente jejue, ele não quer que a gente glorifique a Deus, ele não quer que a gente esteja na igreja, ele não quer que a gente esteja no ciclo de oração, ele não quer que a gente esteja no departamento de jovem, ele não quer que a gente esteja envolvido com os obreiros, ele não quer você metido em evangelismo, ele não quer ver você na visitação. Meu querido, meu amado, igreja do Senhor, cuidado com o seu tempo. Porque se você não souber o que está fazendo com o seu tempo, você vai passar o tempo fazendo coisas que o diabo gosta e que Jesus reprova. Então, o Senhor não perdia tempo. Eu lembro de um certo episódio que ele disse assim, voltemos a Jerusalém. Aí eu disse, mas mestre, os homens acabaram de querer me apedrejar e tu já quer voltar para lá? Não tem 12 horas no dia, foi a resposta divina. Vamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Nós precisamos remir o tempo, meus amados e queridos irmãos. Nós precisamos remir o tempo, aproveitá-lo ao máximo. Ao máximo. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Quantos que às vezes, por não saberem aproveitar o tempo, acabam entrando no leito, e lá no leito, em estado terminal, dizem, se eu sair daqui, vou fazer a vontade de Deus. Ele nunca mais vai sair dali. Porque Deus deu todo o tempo disponível para ele, para que ele viesse fazer a sua obra e ele não fez. Quantos dos meus irmãos estão sendo vencidos pelos dias maus? Porque não estão vencendo os dias maus. Porque para vencer os dias maus, nós temos que vencê-lo sabendo administrar o nosso tempo, dando a nossa primazia para o Senhor, deixando Deus agir e trabalhar na nossa vida e fazendo a vontade de Deus. Glória a Jesus. Então nós precisamos entender que nós estamos no mundo, e nós estamos inseridos dentro do contexto do mundo, de luta, de tribulação, de oposição à nossa maneira de viver. Nós estamos inseridos. E é por isso que é tão importante nós sabermos administrar o nosso tempo ao Senhor. De dar o nosso melhor para o Senhor. De entregar nossa vida para a vontade de Deus. Dando sempre a Ele a primazia e a honra a Ele. Por quê? Porque nós estamos inseridos em um contexto que é mau. Nós estamos inseridos numa sociedade que se apodrece dia após dia, cujos valores são investidos a cada segundo. Então nós precisamos viver, nos conduzir nesse caminho, de maneira digna da nossa vocação, como servos e servas de Deus, dando sempre a Deus a honra e a glória devida ao seu nome, dando a primícia das nossas fazendas, a honra que lhe é devida. O que o nosso Deus deseja de nós é que nós não venhamos ser engolidos por esse sistema, como foi Demas. Demas foi engolido pelo presente século mal, ele foi engolido. Amou mais o mundo. E foi embora, se desviou mesmo, se afastou de Paulo. Por quê? Porque não havia mais o amor a Deus.
Aquilo que João escreveu na sua epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a soberba da vida, né? Isso não é do Pai. Isso é do mundo. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. E isso não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa. E as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, queridos, meus amados, que nós possamos saber administrar o nosso tempo. Porque se nós não soubermos, nós seremos engolidos por esse mundo, por essa sociedade que está completamente com oposição à vontade de Deus. Que não quer ceder à vontade de Deus, que se opõe mesmo. E a gente vai ser engolido por esse sistema mundano, e isso nos levará a pecar contra Deus. Então, o que o nosso Deus quer é que nós venhamos viver uma vida como Jesus viveu. Eu concluo dizendo, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por todas as partes, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou por todas as partes, fazendo bem. E é isso que nós devemos também fazer. Nós devemos andar por todas as partes, fazendo o bem, aproveitando o tempo de vida que Deus nos deu para fazer o bem, para abençoar. A Bíblia diz abençoar e não amaldiçoar. Para abençoar, para levar palavras de vida eterna. Não gaste o seu tempo com aquilo que não é proveitoso para a tua alma. Não perca tempo em frentes de programas que não te trazem alicerce espiritual. Mas procure remir o tempo que Deus te deu. Procure dar primazia para Ele, para que o nome dEle na sua vida seja glorificado. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se Jesus voltar e nos apanhar bebendo, comendo, casando, dando-se em casamento, distraído com as coisas desta vida, nós não subiremos. Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos para fazer a vontade de Deus. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus, de estar inserido na evangelização, de estar inserido na oração, de estar inserido na congregação. Não perca mais tempo. É hora de se envolver com as coisas de Deus e largar as coisas do mundo. É hora de estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que o Espírito de Deus fale mais forte ao teu coração. Até a nossa próxima aula, a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.